Bom dia! Almoçando no quintal. Deixa eu colocar meu cronômetro aqui para não me perder enquanto vocês estão entrando. Bom dia! Ligar aqui meu negócio, porque, gente, eu sou a pessoa que eu perco a hora na live, né? Já comecei um pouco atrasada. Então vamos lá. Recadinhos. Ontem teve minha aula gratuita, aulão sobre inteligência emocional. Quem se inscreveu, se inscreveu. Provavelmente a gente deixou que tá gravada a aula, então quem quiser assistir, eu acho que ainda dá tempo. O link tá na minha bio. Essa semana também abri as inscrições para o meu percurso de inteligência emocional, Quintal das Emoções. Vou falar mais sobre isso no decorrer da semana. Então, você tem meu aulão gratuito para assistir, meu percurso de inteligência emocional está aberto para quem quiser participar. E agora, eu tinha preparado um conteúdo para hoje, só que eu tô meio mexida com umas coisas que eu andei lembrando e pensando, e eu acabei de dar uma palestra agora para uma organização internacional com foco em mulheres na engenharia. Então, mulheres que, na verdade, a luta delas é para que exista um maior protagonismo de mulheres nesse mundo da engenharia, né? O evento aconteceu pela Unesp, aqui é a universidade, né, aqui de São Paulo. Eu fiz a palestra que abriu o evento, fiquei super feliz porque a segunda palestrante vai ser, né, agora a Luísa Trajano. Gente, olha que coisa chique, né? Você abriu o evento e para a Luísa Trajano, tal, enfim, mais de 1.000 inscritos, foi um negócio muito legal pelo Zoom. E esse é o tipo de coisa que me deixa muito emocionada. Eu tô com nó na garganta, com vontade de chorar para falar sobre isso. Porque cada um sabe do seu trajeto, da sua história, da sua vida. Eu, nesses últimos dias, trouxe algumas pessoas que compartilharam trechinhos das suas vidas, né? Eu trouxe a Marcela, o Gabriel, a Mônica, a Bruna, enfim, cada um deu um contexto, contou um pouquinho da sua história e tal. E eu acho que a gente tem que fazer as pazes com a nossa história, a gente tem que celebrar a nossa história, por mais maluca, esquisita e torta que a nossa história possa ser. Então, hoje eu tô meio mexida com tudo isso, porque para fazer a aula, o aulão de ontem, né, que tá no ar, e hoje para a palestra eu falei muito sobre a minha época da faculdade, sobre o meu passado e tal. E, gente, não foi uma época fácil, para ser bem sincera com vocês. E eu vou explicar por quê. Nossa, sério, eu não sei nem se eu vou conseguir fazer essa live direito, porque eu tô muito emocionada hoje. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui as mensagens de vocês. Você é maravilhosa, obrigada por compartilhar. Ai, meu Deus, eu que agradeço, gente. Eu que agradeço por vocês estarem aqui comigo. E enfim, compartilharem meu conteúdo, falarem de mim para as mães, para os amigos. Então vamos lá, o que acontece, gente? Quem é mais próximo, quem me conhece há mais tempo, sabe que eu tenho alguns problemas de visão, né? Eu tenho uma deficiência visual séria, né? Tanto que é isso, né? Eu não consigo ler aqui os comentários, tem que tampar a luz aqui para eu conseguir ler direito, enfim. Eu tenho 3 grandes problemas de visão. Eu tenho fotofobia, então eu tenho uma hipersensibilidade à luz, no nível de que a luz do celular já me incomoda. Eu não enxergo de longe e o óculos ele corrige só um pouquinho. Não adianta, a minha visão ela é reduzida. Eu consigo enxergar com clareza, não sei, com 2 metros assim, no máximo, né? Então eu tenho muita dificuldade para ler e tal. E eu tenho um tipo de daltonismo, porque eu enxergo em tons de cinza, eu enxergo em preto e branco. Eu não tenho nenhuma cor, tipo vermelho, sei lá, que eu olhe e que eu fale, nossa, vermelho. Por exemplo, a minha garrafa,
pra mim ela é preta. Pra mim, cores desse tipo assim, ó, sei lá, deixa eu pegar aqui pra vocês. Nossa, mas se você é daltônica, por que você tem canetinha? Porque a vida é minha, eu tenho o que eu quiser. Pra mim, esses três aqui, gente, eles são tipo tons de cinza. Só que esse daqui do meio é um bege, entendeu? Tipo, mas qual a diferença desse pra esse? Não faço a menor ideia, eu acho tudo igual. Mas, enfim, tenho aqui minhas canetinhas, porque não, né, a gente não existe uma cartela de canetinha que só tenha tons de cinza. Então, todos esses problemas de visão que eu tenho desde que eu nasci, desde pequenininha. Minha mãe, ela detectou muito rápido, principalmente a coisa da sensibilidade à luz. E até os, sei lá, eu acho que até os 10 ou 15 anos de idade, eu já tinha ido em 15 especialistas de todos os tipos, porque ninguém entendia direito o que era que eu tinha. Ninguém conseguia dar um diagnóstico, porque daltonismo, na verdade, o meu daltonismo, ele não é genético, né? Mulheres daltônicas são, assim, extremamente raras, e para uma mulher ser daltônica, o pai tem que ser daltônico e a mãe tem que ter o gene recessivo do daltonismo, que não é o meu caso, né? A gente acredita que no parto ou na gestação, eu tive algum problema cerebral, então o meu cérebro não reconhece as cores. E esses problemas, eles foram, assim, eu acho que as pessoas têm mania de me perguntar: você é daltônica, e como é que você compra roupa? Gente, foda-se a roupa. O que eu mais tive problema na vida não foi combinar a minha jaqueta com a minha calça jeans. Foi ler a matéria na lousa, na escola. Então eu lembro que até a quarta série a gente não tinha muito essa coisa de copiar a matéria, mas da quinta série em diante eram lousas e lousas de matéria. Eu não conseguia enxergar o que a professora escrevia da minha carteira. Eu copiei matéria todos os anos, da quinta ao terceiro ano, terceiro colegial, de pé, do lado da lousa, ali, sabe? Cada vez que o professor passava matéria na lousa, eu tinha vontade de chorar. Eu falava, cara, eu não acredito que eu vou ter que copiar essa merda de pé. Então eu fui desenvolvendo, por conta disso, uma capacidade de ouvir e resumir o que o professor estava falando. Sei lá, eu fui meio que desenvolvendo para eu não ter que ficar copiando tudo aquilo, porque eu tinha que ficar de pé lá do lado da lousa e copiar, não sei o que e tal, né? Tanto que na faculdade, né, a Flávia, que é uma das minhas melhores amigas, é minha amiga até hoje, cara, ela ditou a faculdade inteira pra mim, porque ela ia copiando e ditando pra eu poder escrever, porque eu não enxergava. Fora isso, tem a coisa da cor do giz, enfim, tem um monte de coisa aí e tal. Mas foi um processo muito difícil dentro das minhas deficiências. Uma outra coisa que pra mim era muito difícil, até hoje, é pegar ônibus. Eu não posso dirigir por conta desses problemas, então eu sempre andei de ônibus. E eu não consigo ler o nome do ônibus. Tipo, eu tenho que ficar muito perto, não dá, assim. Então, cada vez que eu tenho que pegar ônibus e tal, eu sempre prefiro morar em lugares em que, sei lá, só tem uma linha de ônibus que eu só posso pegar aquela para eu não correr risco de pegar o ônibus errado, enfim. Então, são dificuldades, gente, que talvez você que enxerga bem, você não consegue conceber, porque no teu dia, tua rotina, isso não faz parte da sua realidade. Mas é muito difícil, assim, tem muita dificuldade. Só que eu sempre fui muito comunicativa, né? Eu tinha um dos meus oftalmologistas, ele até brincava, ele falava, que bom que você supera a sua deficiência com a sua arte, que é falar. E sempre foi assim, eu chegava no ponto do ônibus, eu não conseguia pegar o ônibus sozinha. Deixa eu só subir aqui os comentários, aí. Eu não conseguia pegar o ônibus sozinha. Mas eu chegava, eu pedia ajuda, moça, eu não enxergo, você pode me ajudar? As pessoas sempre me ajudaram. Toda vez que eu tinha que ir num lugar novo, às vezes o lugar que eu precisava ir, gente, a placa, sei lá, eu tava a meio quarteirão, mas eu não conseguia ler, porque eu não enxergo. Então, às vezes eu perguntava pra pessoa, eu falava assim, onde que fica o cartório de não sei o quê? Aí a pessoa olhava, tipo assim, ali? Tipo, e eu ia tirando de letra, enfim, eu fui me virando, sabe? E aí, então assim, quando a gente não enxerga, na minha cabeça, né, acho que foi o jeito que eu aprendi a lidar com isso, a gente tem que falar, a gente tem que aprender a falar, a gente tem que aprender a pedir ajuda, a gente tem que aprender, né, e tal. Então, assim, meu primeiro dia de aula na faculdade,
Eu lembro até hoje que eu cheguei, aí tinha uma lista na porta com os nomes, com uma letrinha deste tamanho. Aí eu olhei aquilo assim, já tinha uma menina ali parada, aí eu virei pra ela e falei, oi, tudo bem? Eu não enxergo direito, você pode ver se meu nome tá aqui e tal? Que era a Adriana, que depois foi também minha amigona de faculdade e tal. E foi assim, eu fui, enfim, vivendo aí a minha faculdade e tal. Eu acho que a disciplina que eu mais tive dificuldade na faculdade foi a anatomia, né? Que a gente tinha prova prática e para mim era bem difícil fazer aquelas provas, enfim. A questão é, cada um, eu não tô querendo colocar aqui que a vida de vocês é muito fácil porque vocês enxergam e a minha vida é muito difícil porque eu não enxergo direito e porque eu tenho as minhas deficiências. O que eu quero colocar aqui é que cada um sabe onde o seu calo aperta. Então eu tô contando aqui para vocês que eu entendi que eu driblava a minha dificuldade, a minha deficiência com a minha comunicação, com a minha fala. Eu sei que tem muita gente que não tem essa facilidade de comunicação, né? Ou que, enfim, que tem outras habilidades. A questão é a gente saber usar essas habilidades da maneira correta. Então, quando eu fui escolher a minha profissão, eu sabia que eu tinha que escolher algo que envolvesse o falar, que envolvesse o comunicar, que eu tinha que aprender, que eu tinha que ter uma carreira, um trabalho em que o fato de eu não enxergar não me atrapalhasse. E aí você pode pensar, nossa, gente, mas não te atrapalha, né, na psicologia? Não, gente, porque os meus meios de percepção, eles são completamente diferentes. Eu percebo que uma pessoa está constrangida pelo tom de voz, não porque a bochecha dela está vermelha. Eu percebo que uma pessoa está doente ou está abatida, não porque eu consigo enxergar a olheira ou ver que ela está amarela. Eu simplesmente sei, eu não sei explicar, é pelo convívio, sei lá. E aí, por outro lado também, eu fui construindo uma rede de pessoas, de amigos e a minha família que entendiam essa deficiência e não sei explicar, gente, eu nunca me senti uma coitada. Os meus amigos nunca me olharam como tipo, ai, nossa, tadinha, né? Não enxerga, que tristeza. Não, eu acho que eles sempre tipo, estavam lá, falavam, ó, vai. A minha mãe sempre foi muito assim, vai e tenta. Se você não conseguir, aí a gente te ajuda de alguma maneira, a gente te apoia de alguma maneira, mas primeiro faz, primeiro tenta. Minha mãe nunca foi aquela mãe que falou assim, não, você não enxerga direito no sol, não vai jogar basquete, não vai jogar vôlei, vai que a bola pega. Não, tipo, o dia que eu resolvi jogar basquete na escola no sol, né, eu tenho fotofobia, caí no meio da quadra, me esborrachei inteira. Achei que não fazia muito sentido eu correr esse risco todo. Mas eu nunca fui, a minha mãe, os meus irmãos, os meus amigos nunca me reprimiram. Pelo contrário, eles até brincam, nossa, a gente até esquece que você, enfim, não enxerga e tal, porque esse não é o mote da minha vida. E eu acho que é aqui que eu queria chegar. O mote da nossa vida não tem que ser o que a gente não tem. O mote da nossa vida tem que ser o que a gente tem. Deixa eu ver se tá tudo bem, vocês estão me ouvindo? Tô muito desabafo hoje, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma boa capacidade de comunicação, né? O que eu não tenho? Eu não enxergo direito. Putz, eu não consigo ler direito os comentários da live. Eu poderia não fazer live. Poderia. Mas não quero fazer, vou fazer do jeito que der. Depois eu leio os comentários, eu não leio também, sei lá, seja o que Deus quiser e tal, coloco meu conteúdo aqui, depois eu vejo quando vocês comentarem no IGTV. Isso não pode ser um empecilho, é isso que eu queria falar. Eu acho que eu só consegui chegar onde eu cheguei e construir essa trajetória porque a minha energia, o meu foco sempre esteve nas coisas que eu tinha, nas habilidades que eu tinha, que eu queria desenvolver. Então, ontem eu fiz uma reunião com um cliente bem antigo, ele me conhece, sei lá, pelo menos uns 3, 4 anos, e aí ele falou um negócio super fofo, ele falou, cara, eu lembro do primeiro vídeo, lembra que eu te contratei porque eu vi um vídeo que você
você tava completamente travada, assim, dura, com um texto meio decorado. E aí ele falou, cara, quando eu vejo hoje teus conteúdos, né, suas lives e tal, eu falo, meu Deus, como você evoluiu, que coisa maravilhosa, que coisa bonita e tal. E é isso, né, gente? A gente tá num processo mesmo de desenvolvimento, né? Eu sempre, quando eu entrei na faculdade, eu era representante de sala, eu estava no centro acadêmico, eu estudava eu passei 3 anos fazendo cursinho, porque o meu pai era caminhoneiro, minha mãe costureira, gente, não tinha a menor chance de eu fazer uma faculdade tipo PUC. Ai, peraí que a minha bateria tá acabando. De eu fazer uma faculdade particular, sabe? Não tinha a menor chance. Então eu fiquei ali, ó, cursinho e tal. Só que eu acordava 5 horas da manhã, pegava ônibus, trem, não sei o quê, pra ir pro cursinho. Enfim, depois trabalhava até 10 horas da noite. Eu não conseguia estudar, eu não me dediquei o suficiente, mas assim, eu não. Deixa eu ligar meu carregador aqui, que eu acho que acho que vai acabar a bateria. E eu não conseguia entrar, né? Não conseguia entrar numa faculdade pública bacana e tal. Eu não consegui. Eu fiquei 3 anos tentando e eu não consegui. E aí, eu lembro que na terceira tentativa, assim, quando saiu o resultado do vestibular pela terceira vez que eu vi lá que eu não passei, eu fiquei super frustrada e triste e tal. E aí eu lembro, assim, gente, eu lembro com muita clareza isso. Eu olhei pra tudo isso, pra tudo aquilo e falei assim, bom, se eu quero fazer faculdade, eu não entrei nessas, ou eu tento mais um ano, que eu não aguentava mais, porque eu já tava assim no meu limite, ou eu vou ter que fazer uma particular. E quem faz cursinho sabe, né? O povo de cursinho, eles assim, eles falam bem até, sei lá, do Hitler, mas não falam bem de faculdade particular, né? O Uninove pra eles é assim, o ó do Borogodó. E quando eu olhei o preço das faculdades, a faculdade mais barata era a Uninove. E eu falei, gente, é o que eu tenho, eu vou fazer Uninove e eu vou absorver tudo que eu puder absorver dessa faculdade, né? Eu que vou dar o tom da minha faculdade. E eu fui fazer Uninove e foi um curso do caralho. Eu tive professores maravilhosos, são referência até hoje na psicologia e, enfim, psicologia social. A gente não tinha centro acadêmico, porque imagina, Uninove, né, gente? Tipo, universidade particular não dá o menor respaldo para. Não dava, agora não sei se dá. Mas então, assim, a gente criou do zero o centro acadêmico, fizemos manifestação na faculdade, sempre fui paneleira, né? Era representante de sala, comissão de formatura. Eu fui desenvolvendo a minha habilidade de falar em público, de falar em reuniões, desde essa época. Então eu estava sempre envolvida nessas coisas. E aí quando eu me formei e surgiu a oportunidade de eu ir para consultoria e tudo isso, de alguma maneira eu já tinha essas coisas trabalhadas, sabe? Eu já tinha, não era o auge da perfeição, mas era algo que eu já estava ali desenvolvendo, né? Então é uma construção. Quando eu dei minha primeira palestra lá na OAB, e foi já de cara, foi uma palestra grande. Esses dias eu estava achando as fotos aqui, a banca que estava lá comigo tinha, enfim, pessoas extremamente experientes e respeitadas dentro do direito aqui de São Paulo. Foi uma palestra, deve ter sido uma palestra bem da esquisita, porque foi a primeira, né? Eu não fazia a menor ideia nem do que eu estava falando direito ali e tal, mas foi. E depois vieram outras e outras e outras. Mas eu sempre coloquei a minha energia nas coisas que eu tinha. Então hoje, gente, quando eu sou convidada para falar, ou quando eu recebo um feedback de alguma palestra ou de alguma aula, as pessoas estão elogiando, ou elogiam minha metodologia, ou a maneira, né? Ontem, conversando com a Bruna na live, ela estava falando, né, como que ela gosta da maneira com que eu falo da psicologia na rede social e tal. É porque isso foi uma construção, gente. Eu não nasci assim. E eu tive que passar por muito aperto para construir isso. E eu acho que às vezes a gente não conta muito esse lado, né? A gente
não traz muito esses bastidores. Vocês estão me vendo aqui, vocês estão vendo o meu palco, né? Vocês estão vendo o close, né? Vocês não estão vendo o corre, vocês não estão vendo os bastidores. E tem muita coisa que acontece aqui por trás, né? Tem insegurança, tem medo, mas a gente tem que... Eu acho que, enfim, a gente tem que ir para a arena de verdade, né? Peraí que entrou um comentário aqui. A Bruna tá falando, descobri que ama apresentar, fazer palestra nessa época também. Ai, que legal, Bru. É tão bom quando a gente se descobre. Na verdade, não sei se é a Bruna, não li direito o nome. A faculdade é o melhor lugar para treinar isso. Também acho, concordo. A Ana tá falando, vim da live da Wii de inteligência emocional pra cá porque você é perfeita. Ai, meu Deus, gente, obrigada. E aí, então, enfim, essa foi a minha trajetória aí da faculdade, né? Enfim, fiz Uninove, fiz minha pós lá também, porque era o que eu podia pagar. Eu lembro que quando eu entrei na Uninove, a mensalidade custava em torno de R$ 400 e eu ganhava, sei lá, não, a faculdade custava uns 390 e eu ganhava R$ 400 no meu trabalho, né? Eu era recepcionista de uma academia. E eu falei, cara, mas eu tenho que ir, seja o que Deus quiser, sabe? Então era aquele drama, não tinha dinheiro pra comprar roupa, pra sair, essas coisas, pegava as roupas escondidas da minha irmã, ela ficava puta, e era aquela confusão e tal, e enfim. Então, foi um período, gente, o período da faculdade, eu acho que foi um período lindo. Sempre que eu lembro assim da parte boa, mas foi um período muito difícil, sabe? Teve dias de eu chegar, sei lá, olhar pra tudo aquilo e falar, cara, será que tá valendo a pena essa porra? Caralho, não tem um puto, sabe? Não tem coisa pior, gente, do que você ter fome quando você tá na rua e você não ter dinheiro pra comer. Eu acho que isso, assim, é uma das coisas que na faculdade pra mim era o que mais me doía, assim, sabe? Você não ter R$ 1 pra comer, sei lá, um dog na esquina, sabe? A tua amiga tem, vocês compram um dog e dividem em dois. E eu não, assim, não é drama, não é exagero, porque era bem nesse nível, né? Era recepcionista de academia. Depois fui trabalhar numa empresa, mas também ganhava pouco, enfim, né? Era secretária de uma empresa pequena. A Flávia, que era minha amiga, também era recepcionista de uma produtora. A gente ganhava mal pra caralho. Era Xerox, era metrô. Então era assim, você tinha que escolher, ou você pagava o metrô, ou você comprava o texto, sabe? Ou comprava o livro que você tinha que comprar. Era uns perrengues, assim, mas enfim, eu acho que eu sempre fui muito alegre e eu lembro disso rindo, não lembro disso com mágoa, sabe? Eu acho que é isso, eu precisei passar por tudo isso para valorizar as coisas que eu fui construindo. E nesses últimos 3 anos, gente, eu fui convidada para dar aula na FGV, no INSPER, na Unesp, na USP, na PUC, grandes universidades aqui de São Paulo. E eu sempre sou convidada pelos alunos, que eu acho que é o mais foda de tudo, assim, quando eu acho muito legal ter esse reconhecimento e esse vínculo com os alunos dessas universidades, né? E o fato deles entenderem que o meu conteúdo é importante para o desenvolvimento deles. Eu acho que a minha inteligência emocional, ela foi construída nessa minha história. Confusão por confusão, treta por treta, sem dinheiro para comer na faculdade e, enfim, palestrando, sem, sabe, com medo, com insegurança e tal. Mas foi assim que eu fui construindo quem eu sou hoje. Então, a gente estava falando agora, né, na live com o pessoal do I, sobre, nossa, insegurança na hora de falar em público, medo de falar em público. E gente, que o nosso medo nunca, nunca, nunca seja maior do que a missão que a gente tem.
eu estudo isso, assim, né? Eu sou muito feliz de ser psicóloga. Nunca me arrependi na vida de ter escolhido essa profissão. Eu acho linda. Eu acho que a psicologia ela me deu tudo que eu tenho e ela me fez ser uma pessoa assim, muito melhor. Eu tenho muito medo de certos projetos, de encarar certas coisas. Cada projeto que a gente entra, a gente não sabe como vai ser. Então agora eu tô com a energia toda focada aqui, pra internet, pro meu curso online e tal. Só que a gente tem que dar o primeiro passo. Eu só sei das dificuldades e tal porque eu dei esse primeiro passo, porque eu encarei. E tem que ser assim, né? Eu acho que pra mim é muito complicado quando eu me sinto paralisada pelo medo. Quando eu fico, sabe, com aquela sensação de que eu não sei pra onde ir. E aí eu coloquei o nome dessa live como Ano Passado Eu Morri, porque ano passado eu fechei um ciclo muito importante da minha vida, que foi o meu casamento, né? Então acho que na vida a gente tem ciclos, né? Então eu encerrei a faculdade, depois a pós, depois a sociedade, né? Com o André, com meu sócio, depois comecei com a Ana, encerrei. Eu tive vários ciclos nesse período e ano passado eu acho que foi o ciclo mais, assim, mais difícil de fechar, né? Quando a gente encerra um relacionamento com alguém que a gente ama muito, mas que a gente percebe que, né, um já não tá acrescentando tanto na vida do outro, ou que a gente já não tá mais conseguindo fazer o outro feliz, é um processo muito difícil, por mais que seja um processo consciente. E eu tenho uma sensação de que ano passado eu morri mesmo, assim, eu acho que uma Cíntia morreu ano passado. E quando a gente morre em vida, a gente tem a capacidade de construir, de renascer do jeito que a gente quiser. Eu lembro que quando eu saí do cursinho e eu entrei na faculdade, eu renasci na faculdade do jeito que eu queria. Eu fui quem eu quis ser na faculdade, assim. Eu estava muito alinhada com as verdades que eu tinha naquele momento, que mudou muito, né, gente? Minha opinião hoje, para muita coisa do que eu vivi ali, mudou, mas assim, eu fui quem eu queria ser. E talvez em outros ciclos eu não tenha conseguido ser de verdade quem eu realmente era e tal. Mas do ano passado para cá, com todos os perrengues, as loucuras, com essa quarentena, eu tenho essa sensação de que eu tô conseguindo ser quem eu quero de verdade. Peraí que eu acho que entrou um comentário aqui. Real essa sensação, verdade, amor e quanta emoção. Ai, Aninha, eu tô muito sensível hoje, gente, sério. Putz, sei o que é isso. Já andei a pé pra economizar e comprar o lanche. Exatamente, gata, exatamente. Imagina se tivesse o Google Drive na nossa época. Ai, verdade. A grana que eu gastei em papel, gente, com Xerox. Ah, enfim, quando termina a faculdade, você tem quase a tua altura de papel de Xerox e de livro. Fora, gente, que tinha, assim, dependendo do trecho do livro, a gente tirava uma Xerox, porque era um monte de folha, e aí lia, passava para outra. Era assim, né? A pessoa empresta folha de papel para as amigas, imprimia, mandava a matéria por fax, porque a gente, né, trabalhava com olha, enfim, era uma loucura e tal. Então, acho que o que eu quero deixar de recado hoje, assim, né? Eu comecei falando da felicidade que eu fiquei de saber, que eu tava abrindo um evento pra Luísa Trajano, que é uma mulher que, caralho, revolucionou, enfim, é um exemplo de liderança, de tanta coisa, mas que foi um caminho de tombos, que é um caminho de estar sempre se reinventando, se olhando, mas que eu tenho certeza que é um caminho que eu trilhei de autenticidade. De autenticidade porque eu sempre coloquei energia no que eu tinha. Então, assim, o que eu tenho? Eu tenho capacidade de me comunicar, eu tenho capacidade de ler as pessoas, de perceber do que as pessoas precisam, de acolher as pessoas. É isso que eu tenho de bom. Eu não sou boa em exatas, eu não manjo bem pra caralho de planilha,
eu não entendo nada de, sei lá, de geografia, mas tudo bem, né? Eu acho que pro meu trabalho eu preciso entender de gente e é aqui que eu coloquei minha energia. Então, se você quer se aproximar de mim, se você quer estar mais perto de alguém que tá o tempo inteiro se olhando e se melhorando, fica comigo aqui nas redes sociais. Minha aula gratuita tá rolando aí, a gente vai deixar ela disponível provavelmente entre hoje e amanhã ainda. Eu abri as vagas para o meu curso. Todos os alunos, eu tenho muitos alunos que passaram pelos meus cursos presenciais e pelo online também, que são muito próximos, né? Porque eu acabo me aproximando muito dessas histórias, dessas pessoas. Eu acho importante, para mim é importante saber da história das pessoas. Eu fico muito feliz quando alguém me dá um feedback aqui no direct sobre alguma coisa que eu falei ou sobre algum conteúdo que fez sentido. Essa semana a Rochelle, que é uma seguidora, mandou, né, me encaminhou a mensagem da mãe dela. Queria até agradecer, não sei se a Ita ela tá aqui assistindo, mas eu fico muito feliz quando eu percebo e eu recebo um depoimento desse de que meu conteúdo está fazendo sentido e de que vocês estão aí repensando a trajetória de vocês. Então, se vocês querem retribuir o conteúdo ou o que vocês consomem aqui de conteúdo, né, no meu Instagram, no YouTube, me contem um pouco, né, por que você passa o teu almoço aqui me ouvindo, por que você encaminha os meus vídeos para sua mãe ou para os seus filhos, tipo, por que você se conecta comigo? Eu quero saber, tá? Vou ler aqui os últimos comentários para poder encerrar. Cíntia, você morreu em 2019, mas renasceu nu e cru em 2020. Ai, verdade, gente, totalmente. Fantástica a sua aula, gratuita, vou fazer o curso, me surpreendi como consegui me concentrar e fez todo sentido. Você é maravilhosa. Ai, gente, obrigada de verdade. Depois que eu assumi a sensação, é que um Bruno morreu e nasceu um novo. Ai, gente, que coisa linda, Bruno. Obrigada, viu? Gente, obrigada pela companhia. Adorei estar aqui com vocês. Não sei se vocês estavam aqui querendo um conteúdo técnico, alguma coisa específica, mas eu realmente estou muito mexida hoje e eu queria compartilhar isso com vocês, tá bom? Beijo.